Beleza. Então, gente, então finalmente aí quem está presente e quem estiver vendo em tempo histórico essa aula. Então, hoje a gente está no nosso terceiro ciclo de aulas. Acho que é bacana dizer que foi um processo muito democrático que nos trouxe até aqui, né? Nesses tempos cinzentos, a gente conseguiu realizar um processo onde houve a participação de todos, né, à época, que é justamente ouvir o interesse de cada um, categorizar esses interesses em conjunto, elaborar um formulário para que vocês pudessem votar e aí sim escolher os, os temas pela maioria. E aí a gente, a partir desses 4 temas, selecionou, né? Selecionou não, né? Convidou e aí felizmente os convidados aceitaram participar. Então a gente teve a primeira semana sobre William Reich. Essa semana passada foi com o professor Júlio sobre a psicologia analítica do Carl Gustav Jung. Foi muito legal também. E hoje a gente está nesse eixo da psicologia jurídica, que faz ponte com a psicologia social, né? E o motivo é que a gente, na vida profissional, a gente percebe que é quase indissociável a gente pensar a área social sem pensar a área dos direitos, né? E dos desdobramentos que esses direitos têm para a vida das pessoas que são também alvo dos cuidados da psicologia na área social. Não necessariamente é uma coisa assim fragmentada, só o psicólogo jurídico lá dentro de uma vara que trabalha com psicologia jurídica. Pelo contrário, ela é mais pervasiva e tem uma ponte com a psicologia social, né, de quem atua nessa ponta. E aí, para falar sobre esse tema, e já querendo apresentar o nosso palestrante, nosso professor hoje, é o Fábio. O Fábio, ele é psicólogo clínico, psicólogo social, ele atua na área social ativamente e, e é um amigo muito querido e que atendeu ao chamado, né, de vir até aqui, de compartilhar um pouco da sua experiência. Eu já queria aproveitar, na sequência, passar a palavra para ele, mas antes de tudo, te agradecer muito, Fábio, por ter disponibilizado esse tempo na sua agenda, de ter separado um tempo para a gente poder dialogar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante e às vezes passa desapercebido aí no nosso dia a dia, porque talvez atinge uma esfera da vida que geralmente ela não é destacada, né? Ela é marginalizada em todos os sentidos, e que bom que a gente vai poder discutir esse assunto. Então, queria passar a palavra para você, se fica muito à vontade, né, de levar esse papo como você quiser. Não sei se você fez alguma apresentação, se não fez também de boa, se fez, você pode apresentar aí, mas dialogar tranquilo. Se alguém tiver alguma pergunta que tiver muito fora, se o professor chamar vocês para o diálogo, de boas. Mas se tiver alguma pergunta que seja muito fora do assunto, faça essa autoavaliação e coloque no chat, porque aí no final a gente consegue selecionar todas as perguntas e devolver para o Fábio para ele poder dividir com a gente. Tá bom? Então, Fábio, mais uma vez, obrigado. A palavra com você, querido. Muito obrigado, bom dia a todos. É um privilégio estar aqui. Te agradeço também pela parceria, pela confiança e o convite ao espaço aí desta aula da universidade. E como tu bem introduziu aí, né, é um assunto que a gente precisa sempre estar a falar, né? O social é intrínseco à questão da psicologia, né? É, há uma gama absurda, né, de universidades que oferece o curso de psicologia. E cada uma delas tem uma grade diferenciada, né? Não tem um padrão.
Por exemplo, na minha grade, não tivemos aí um semestre, uma matéria específica falando de psicologia jurídica, né? Normalmente há uma matéria aí que pincela todas as outras aí na universidade, né? Em algumas faculdades. E vai falar da psicologia do esporte, a psicologia jurídica em si, entre outras, né? Algumas têm uma frente aí mais defendendo aí a comportamental ou a psicanálise, enfim. Eu acho que é muito válido a gente passear um pouquinho, mesmo que seja brevemente, pela questão da história, né, seja da psicologia jurídica em si, ou da nossa própria área de atuação. Qualquer coisa, gente, se quiser perguntar na hora surgir uma dúvida, ou manda no chat, ou, né, pode liberar a câmera aí para a gente interagir também, fiquem à vontade, tá bom? Quando nós falamos da psicologia jurídica, né, a gente vai acompanhar aí, a partir da década de 60, aí, o advento da psicologia no nosso país, e de certa forma ela já está ali, né, junta desde então. Não há uma data assim que dá para cravar o início da psicologia jurídica. Como nós falamos aí, como o Adriano bem disse, a definição, né, da questão da psicologia jurídica é todo esse aporte, toda essa parceria com o júri, com o juiz, com a lei, né, digamos assim. É, quando nós falamos sobre isso, muito provavelmente muitos alunos eles já idealizam ou se veem na questão da psicologia forense, né? Já vai para séries aí do Netflix, Light to Me, Hannibal, entre outras aí tão famosas, né? Porque isso de fato chama a atenção. Mas há uma distinção aí interessante, porque tem muita gente que quando ouve ou fala psicologia forense, acredita ou enfim, por não ter contato ainda, não ter conhecimento, que essa questão forense é única e exclusiva da psicologia, quando não, na verdade, é um termo que vai abarcar aí um conhecimento específico, um conhecimento técnico específico, né? Então, dentro de um contexto de uma audiência, por exemplo, ao que está sendo julgado, o juiz ele pode solicitar aí um especialista, um técnico forense, seja da área da química, da física, da biologia, da medicina em si, e também da psicologia, né? Então, quando nós vamos aí para as pós-graduações, né, esta também legitimada aí pelo Conselho Federal de Psicologia a partir do ano 2000, da resolução 14 do ano 2000, se a gente for considerar aí, ela é bem recente, né? Então, ela vai qualificar aí o profissional a estar habilitado a essa qualificação aí de psicólogo pós-graduado em psicologia jurídica. A psicologia jurídica em si ela é muito mais ampla, ela vai abarcar não só essa questão do trato direto, né, nas audiências aí com o juiz, mas como também a questão da vara da família, do Ministério Público, da Defensoria Pública, o psicólogo atuando também nas detenções, né, na ideia do cárcere, assim, né, por se dizer, no Brasil aí por fora. E a psicologia forense, ela é mais restrita aos fóruns mesmo, pela própria tradução básica aí do nome, dos tribunais, estritamente aos tribunais. Então, é a partir dessa resolução 14 de 2000 que o Conselho Federal outorga aí a possibilidade de sermos especialistas nessa área. Dentro de tudo isso, gente, está tranquilo para vocês aí? Estão ouvindo bem? Estou falando muito rápido? De boa? Então tá bom. Tá tranquilo, professor. Obrigado, Regina. Tranquilo Obrigado. também. Dentro dessas possibilidades, duas questões que saltam, assim, que é interessante, a nomenclatura, a distinção entre nós, psicólogos, atuando nessa área. Ele pode atuar como técnico, né, assistente técnico, ou propriamente como perito. E o que diferencia essas duas coisas? Na verdade, o que vai diferenciar é quem chama ele para atuar dentro desse processo jurídico, dentro dessa audiência, por exemplo. Normalmente, o perito, ele é a pessoa, o especialista mais chegada ali, que é convidado ou contratado diretamente pela equipe do judiciário. E o assistente técnico, ele é aquele que vai ser contratado pelas partes que estão sendo julgadas. No decorrer da audiência, o juiz pode solicitar uma avaliação técnica, um laudo do perito, para avaliar ali a questão da consciência, né, do estado mental ali, da veracidade, da saúde mental de quem está sendo julgado.
As partes envolvidas, seja defesa ou acusação, vai solicitar ao assistente técnico que este também faça um laudo para concordar ou discordar com o que o perito disse. Então, são duas áreas aí que a gente pode adentrar atuando, seja como assistente técnico ou como perito, né? Essas duas áreas também, elas têm porta de entrada via concurso público, como também cadastro direto nos tribunais aí, para que, num momento oportuno, haja a chamada ou a contratação dessas pessoas para essas tais funções que nós estamos falando. Posto isto, a gente minimamente introduziu essas questões aí da psicologia jurídica, e a gente vai ver que tudo isso vai tá tudo ligado com relação às questões de garantia de direitos, né, que é o feeling aí do social aí da nossa atuação como psicólogo nessa área. E aí, quando a gente entra nessa questão, como nós falamos lá sobre a psicologia na questão da vara da família, a questão da adoção, até mesmo da mediação, né, que é uma questão recente, nova, existe também a questão da justiça restaurativa também, que é um ponto que talvez a gente chegue a falar. Quando nós falamos todos sobre tudo isso, nós nos aproximamos aí da atuação que hoje eu me faço presente, que é dentro de um serviço de medida socioeducativa. Mas antes de chegarmos lá, é interessante a gente passar um pouquinho também pela questão da história do jurídico, né, do judiciário, de todo o entendimento das leis dentro do nosso próprio país. Quando a gente remonta aí, ali próximo do final do século XIX ali, nós temos ainda vigente ali o Código Criminal da República, que é as primeiras questões que foram criadas como leis para tratar a criminalidade e tudo aqueles comportamentos que se desvirtuavam do padrão normal tido naquela época. Com relação a isso, nós vamos ter aí uma questão histórica que é interessante vocês depois, se quiserem se aprofundar, chama-se teoria do discernimento. E o que era isso? A teoria do discernimento se dava com os profissionais de psicologia também, que eram contratados ali, que eram solicitados para uma avaliação de crianças de 9 a 14 anos que tinham cometido alguma infração naquela época. Então, se fosse a partir dessa avaliação constatado que nesse período aí, desse ato que ela fez, se a criança de 9 a 14 anos tivesse consciência, discernimento do ato que ela havia cometido, ela era tratada como uma criminosa ou um criminoso e era colocado aí no sistema carcerário juntamente com adultos. Isso no começo do século XX aí. Então, tem um caso muito famoso que chama-se caso Bernardino, um garoto de 12 anos, que na época, na sua profissão de engraxate, conta a história que ele se desentendeu com um de seus clientes e acabou ali por deferir, jogar a tinta nesse cliente. No resumo da história, ele foi levado a polícia e foi tratado como um criminoso por conta desse ato e jogado numa cela de adultos. Esse jovem de 12 anos, na época, essa criança de 12 anos, sofrera abusos aí de mais de 20 adultos dentro dessa penitenciária na época. Então, isso foi um caso que chocou, foi um caso que veio a público, foi um caso de grande comoção na década de 20, por assim, e a partir disso foi tomado algumas decisões para que esse cenário mudasse. Inclusive, na época, o atual presidente do Brasil, Washington Luiz, sancionou a lei aí, o primeiro código dos menores, primeiro código de lei dos menores. Foi a partir daí que se instituiu que a questão da maioridade penal passava a ser 18 anos, né? Então, nós temos aí, estamos prestes a completar aí 100 anos desse ato histórico aí, e que muita gente hoje ainda luta no Senado e na Câmara para diminuir isso, né? Uma questão muito, muito latente nos nossos dias, e nós, como profissionais dessa área, nós temos o papel, o dever, né, de acompanhar toda essa história, e temos aí a capacidade, né, tanto vocês aí que já estão prestes a se formar aí, já são nossos colegas de profissões, para que haja aí, de fato, fundamento na nossa defesa com relação a não, né, a essa não regressão, né. E aí, caminhando na história, nós vamos ter aí um espaço aí de mais ou menos 60 anos aí, né, 6 décadas de 30, que é aproximadamente quando ocorre essa lei, né, do menor aí, do Código de Menor,
até os anos 90. Nesse período de 30 a 90, muitas coisas acontecem também. É criado alguns serviços, né, como, por exemplo, o Funabem, na década ali de 60, né, no período ali de ditadura, que depois virou a própria FEBEM, que era tido como um espaço para que houvesse a reconciliação daquele que havia cometido um crime, um ato infracional, para a reconciliação dele com a sociedade. Quando, na verdade, isso de fato nunca acontecia, porque o espaço que era tido para como diziam na época, a recuperação desse jovem, ele na verdade era um potencializador de violência, né, de segregação, de discriminação, quando lá ainda na década de 20, após esse primeiro código, a distinção era muito maior com relação a crianças brancas, negras, periféricas, então isso não é uma novidade nos nossos dias, não é uma exclusividade da nossa época. E aí quando nós caminhamos na história a partir da década de 60, com a criação da Fundação Casa, que veio mudar de nome posteriormente, nós chegamos aí em 1988, que é o marco histórico do nosso país, que é a nossa Constituição Federal, e que já inicia aí também uma mudança com relação aos tratos para criança e adolescente, que vai culminar aí em 1990, né, no Estatuto do Adolescente e da Criança, no ECA, que vai falar dos direitos, né, da proteção integral, de que todos são, de fato, pertencentes a esse nicho como prioridade para serem cuidados. E quando nós chegamos nisso, né, nós falamos de crianças e adolescentes, nós vamos ver que há uma distinção aí a partir disso, da questão de como é tratado, né? E aí nós chegamos, de fato, aí na minha área de atuação no momento. Eu trabalho no serviço de medida socioeducativa, como psicólogo técnico, e aí eu vou contar um pouquinho para vocês o que é esse serviço da medida, o que nós fazemos lá e qual a nossa relação, a nossa proximidade ainda com a psicologia jurídica, com os tratos no tribunais, com audiências e etc. O serviço de medida socioeducativa, ele está para acolher esses jovens, e aí nós estamos falando de jovens e crianças a partir dos 10, 11 anos, né, até antes dos 18, que cometeram algum ato infracional. Essa nomenclatura, ela se faz presente, se distingue do ato, né, infracional, ou seja, do crime que é colocado por adulto. Então, para criança e para adolescente, não é colocada essa nomenclatura de crime, e sim de ato infracional. Então, pegando aí um exemplo hipotético, uma, um jovem uma criança aí, jovem de 14 anos, furtou algo em algum estabelecimento, foi pego pelo dono, foi levado até a delegacia, ali foi pontuado o ato, foi pontuado ali o reconhecimento, e ele foi levado para uma audiência, né, para um julgamento. O juiz ali viu que o menino não tinha nenhuma passagem, tinha residência física, estava na escola, e resolveu dar uma advertência a esse adolescente. São algumas possibilidades, a depender da gravosidade do ato e do que o juiz entender como grave ou como a pena ali, como a detenção que ele vai aplicar ao adolescente. Esse adolescente, a depender do que ele fez, do que ele foi pego a fazer, ele pode ficar internado, né, na Fundação Casa, propriamente dita, ele pode voltar para a sociedade, mas com algumas ressalvas, como, por exemplo, duas questões que são muito comuns, que são esses adolescentes que nós recebemos no serviço de medida socioeducativa. O adolescente ele pode vir até nós a chegar cumprindo o que nós chamamos de LA, de liberdade assistida. E o que é essa liberdade assistida, né? Quando o adolescente ele passa por essa internação, ou mesmo só passa diante do juiz sem a necessidade de internação, ele é colocado de volta dentro do contexto social a cumprir essa liberdade assistida. Então, ele vai por um período de no mínimo 6 meses, e pode se estender até a 3 anos, a depender da idade dele, passar nesse serviço de medida socioeducativa para quê? Para ter um acompanhamento. E aí, dentro do serviço de medida, nós atuamos lá com psicólogos, advogados, assistentes sociais e pedagogos. São profissões que fazem parte da tipologia do serviço.
Então, dentro disso, por se caso algum de vocês, porventura, venha ter interesse, ou até mesmo trabalhar futuramente, vocês vão ter esses profissionais como colegas de trabalho. E todos eles estarão lá como técnicos, atendendo esses adolescentes. Então, quando ele chega para a gente faz o acolhimento, a gente direciona, porque aí nós vamos tratar com esse adolescente durante esse período as questões escolares, as questões de encaminhamento para alguma possibilidade, se houver a questão de saúde, enfim. A própria justiça demanda para a gente esse adolescente com liberdade assistida, e usa até um termo que nós costumamos a não concordar muito, que é chamado ressocialização, né? Ele fala que o adolescente ele está lá para ser ressocializado, né? Voltar ao convívio em sociedade. Então tem isso, tem essa primeira, que é a liberdade assistida, e tem também a PSC, que nós chamamos de prestação de serviços à comunidade. É quando o adolescente, após julgamento, é dado a ele essa incumbência aí, e ele vem para o serviço de medida também para executar essa prestação de serviço à comunidade. E é papel do técnico intermediar para que a gente configure aí uma atividade que seja de acordo também, né, com as especificidades desse adolescente. Não é meramente colocá-lo a desempenhar qualquer função em qualquer lugar. Na verdade, nós vamos em conversas, vamos acolher esse adolescente e verificar, né, o que de fato ele se interessa, o que de fato acontece, para que a gente possa direcioná-lo. Normalmente, esse adolescente, ele pode vir desempenhar essa atividade para a comunidade, essa prestação de serviço numa UBS, ou numa escola, numa biblioteca, seja em algo que faça de fato a diferença, a relevância para a própria comunidade. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Tranquilo. Beleza. E aí, o que acontece? Então, quando chega para a gente esse adolescente, que ele cometeu algum ato infracional, foi julgado, condenado, ele vem para a gente às vezes, com essa liberdade assistida, em período, no mínimo de 6 meses. Ele também vem para a gente com essa prestação de serviço à comunidade, e às vezes, dependendo da gravosidade do que ele foi condenado, essas medidas elas vêm acumuladas, ou seja, o adolescente ele pode estar conosco a cumprir um período de liberdade assistida e também a prestação de serviço à comunidade. E aí é interessante que há algumas diferenciações. Nessa atuação, nós como psicólogos, nós não estamos lá a desenvolver uma psicoterapia. Nós não estamos, por mais que haja um atendimento semanal e de um período aproximado aí, como se fosse mesmo de um atendimento clínico, de uma terapia, isso não se caracteriza dentro da tipologia do serviço. Então, nós precisamos também tomar cuidado com isso. E é interessante porque, de fato, na nossa caminhada, né, talvez vocês já tenham essa percepção, já tenham sentido isso, passado por isso, que, de fato, o graduando de psicologia, ao final, ou próximo ao final, ele não vai ouvir mais como ele ouvia, ele não vê mais como ele via, e ele não fala mais como ele falava. A graduação, ela tem esse poder de mudar todos esses 3 eixos, né, da nossa vida. E aí o pessoal às vezes brinca assim, né, numa conversa, você está me analisando, né? Quem nunca passou por isso, né? E aí eu sempre brinco e respondo, eu falo assim, não estou, porque eu não trabalho de graça. Então a gente precisa, a diferença para o psicólogo não é, o bloquear as informações, porque isso se torna impossível. A diferença para o profissional é o que você vai fazer com aquela informação que você obteve, seja numa observação, numa sacada, assim, um insight que você teve, olhando alguma situação. Então, dentro do contexto de atendimento ao adolescente, isso tem muito, porque quando nós estamos lá a conversar com ele, nós vamos enxergar demandas que ultrapassam ali a questão do serviço de medida, e que a funcionalidade do serviço não dá conta de arcar com tudo isso. É por isso que nós trabalhamos em parceria com a rede de serviços da própria comunidade, seja trabalhando com CRAS, com o CREAS, trabalhando com a própria UBS, com outros serviços, né, SAICA, SASFs, todos esses serviços aí da questão social. Dentro deste acompanhamento com esse adolescente, considerando aí que ele vai ficar com a gente no mínimo 6 meses,
todo esse acompanhamento ele é fundamentado e ele é registrado, registros de atendimentos e posteriormente a produção de relatórios. Esses relatórios é a nossa linguagem de comunicação com o judiciário. Então, o judiciário ele demanda o adolescente para o serviço de medida e posteriormente nós vamos conversando com o judiciário acerca de como esse adolescente está conduzindo a sua passada por esse serviço de medida. E eles vão avaliar isso através dos relatórios que nós vamos compor. E aí entra um diferencial muito grande da nossa profissão, que é a produção desse relatório, né? Vocês na graduação aí tiveram a experiência, muito provavelmente, de produzir relatórios, fichamentos, de estágios, atendimentos, enfim, etc. E essa é uma prática que ela precisa estar presente nos nossos dias, independentemente da área que você siga, porque a escrita ainda é uma ferramenta muito útil para a gente, seja para fixação, né, do conteúdo, seja para elaborar melhor aquilo que está na nossa mente. E isso é imprescindível, né? A produção de um bom relatório, isso é avaliado. Entra aí também o que nós aprendemos dentro da graduação, que é com relação ao código de ética. Você vai aprender ali na prática, você vai sentir ali, você vai perceber, e também estudando, lendo sobre o próprio ECA, sobre a atribuição do psicólogo dentro do serviço de medida, no próprio CRP, né, nós encontramos ali a distinção ali, das atribuições concernentes ao psicólogo pós-graduado em psicologia jurídica, é um parágrafo grande ali, de umas 20 linhas ali, que você vai ver como isso é amplo, né? Eu falo sempre para o pessoal, que talvez vocês tenham passado por isso também, a gente vive no Brasil, e a gente já viveu, né, no nosso caso aqui, outras pessoas ainda vivem, eu chamo de orfandade institucional, que é quando nós terminamos o ensino médio, né? Porque ainda nós, todos aqui, eu acho que pegou um pouco dessa geração em que se dizia que você precisa ser alguém na vida e terminar o ensino médio, e aí depois você precisa ser alguém na vida e ter um curso superior. Mas, com raras exceções daqueles que tiveram alguns privilégios e outras situações, seja na própria escola por parte de professores, ou mesmo no seu ciclo familiar, que tiveram ali um incentivo, e ao final do ensino médio já estava claro com relação ao decidir-se, né, do que iria fazer, a maioria ficou órfão, né, terminou ali, concluiu o ensino médio e falou: o que eu faço da vida? E aí nós aqui, psicólogos, né, achamos que resolvemos este problema quando decidimos estudar psicologia, né? Quando adentramos a universidade, nós falamos: nossa, graças a Deus, agora eu tenho uma profissão. E aí, quando nós começamos a estudar, nós vemos que, opa, peraí, eu decidi uma coisa, mas me abriu agora outras centenas. O que eu vou fazer da vida? Se eu vou ser psicólogo jurídico, eu vou clinicar, eu vou ser psicólogo do esporte, eu vou para a área acadêmica, né? Eu me recordo que no início da minha graduação, eu me sentia totalmente um peixe fora d'água, porque eu não entrei para a psicologia com um pensamento de clínica, com um pensamento de consultório, né? E as pessoas ao meu redor tinham isso, já tinha um projeto, já tinha um lugar do salão, de onde ia iniciar a sua carreira clínica, já tinha tudo certo, e eu falava: cara, eu não penso nisso. E foi gostoso porque dentro dessa trajetória, a partir dos estudos, das leituras, dos professores muito bons, que nos influenciaram positivamente, dos estágios propriamente dito, foi despertando esse interesse, esse gosto também pela questão clínica, né, pela psicoterapia, pelo atendimento em si. E é bacana isso, porque a psicologia ela faz isso com a gente, né? Ela nos tira, desde então, de uma zona de conforto, te coloca suspenso a olhar esse leque aí absurdo, né, de opções. E aí, falando sobre isso, sobre a ética, né? Então, nós vamos aí filtrando aos poucos, entendendo o que nós colocamos nesse relatório, porque de fato há uma conversa ali. Às vezes, dependendo do nível de empatia, de intimidade que você estabelece com esse adolescente, ou mesmo com o familiar, que eles vão abrir coisas para a gente no nível de um atendimento psicológico mesmo, confidenciar coisas ali que eles não abrem para ninguém. E aí, de que forma que a gente, né, trata essas informações que nós recebemos? Lembra que eu falei que não é que nós vamos ter o poder de bloquear as coisas, mas nós vamos aprender a lidar com as informações que a gente recebe. E aí, com essas informações, nós vamos
lidar, saber ali o que nós vamos colocar nesse relatório ou não. E de que forma aquilo que nós, né, pegamos ali pela expertise que a própria graduação nos trouxe, para encaminhar essa criança, esse adolescente, né? Existem vários exemplos e vários casos assim que é muito interessante, que confronta, né? Por exemplo, como que você fala para um adolescente? Isso é muito comum dentro do serviço de medida, tá, gente? Um adolescente que ele foi preso por conta do tráfico, ele foi pego com drogas lá, foi julgado, condenado e está lá cumprindo a medida de liberdade assistida. E aí, dentro do processo que nós temos que tratar com esse jovem, um deles é falar sobre o ato infracional, é conversar sobre o que levou ele a ter tido essa pena e estar lá com a gente, que a gente chama de desenvolver um senso de criticidade, para que o adolescente, a criança ali, ele possa olhar para aquilo que ele foi pego, se de fato ele fez, porque existe uma outra questão que é o forjar, que nós podemos mencionar daqui a pouco, e e aí nós vamos falar com ele sobre isso, essa ideia de refletir sobre o ato infracional. E aí pensem vocês, né, chegando no serviço de medida, né, olha, aqui é um passo para a minha ideia de psicologia jurídica, vou trabalhar nessa área, nós, como saímos, né, da universidade, todos pomposos, e de fato deve ser assim mesmo, e aí a gente é confrontado com algumas coisas, porque dentro desse processo, quando eu estou falando com o adolescente, eu preciso colocar para ele que é importante a continuidade dos estudos. Normalmente são adolescentes que estão fora do ambiente escolar, que abandonaram por vários motivos, e a gente, atrelado à questão do estudo, sempre vem a questão profissional. Não existe uma melhoria dentro do mercado de trabalho, de inserção, sem a continuidade dos estudos, né? Minimamente aí o término do ensino médio para um curso técnico e assim por diante. E aí esse adolescente que foi pego no tráfico, ele vai trazer essa fala para vocês. Imaginem vocês nesse contexto aí. Vocês estão atendendo um adolescente que foi pego em ato infracional por conta do tráfico, e você está tentando falar com ele para que ele reflita sobre o que ele cometeu e mencionando aí a importância dos estudos. E aí ele olha para você e fala assim, olha, eu não vou voltar para a escola. Não, mas por que você não vai voltar para a escola? É importante. E aí ele olha para você e fala assim, não, porque o que o tráfico me paga na semana é mais do que você ganha aqui no mês. Aí você, E isso, por mais que seja chocante, em alguns contextos no nosso Brasil, isso é verdade, isso é real. Né? Então, é uma das complexidades que você encontra dentro desse processo para lidar com isso diariamente. Outra coisa que pode acontecer, e aí também é interessante, porque a depender de como esse adolescente esteja conduzindo o cumprir da medida, tem adolescentes que chegam e falam assim, eu não vou cumprir, eu não vou vir aqui e eu vou embora. E de fato ele não volta, você não tem contato com ele. A partir dessa postura, nós precisamos comunicar ao judiciário que esse adolescente debandou, ele não está cumprindo, ele não aderiu a nenhuma das nossas investidas, e aí a partir disso nós mandamos um relatório que nós chamamos de relatório de descumprimento. A partir disso, o juiz ele vai avaliar o que nós escrevemos acerca disso, o que nós tentamos de fato, e aí ele pode ter algumas possibilidades aí de tomada de decisão. Uma delas é convocar novamente, né, para que o oficial de justiça vá até o endereço do adolescente, convocando ele para uma nova audiência, para uma oitiva, para um momento de conversa ali diante do juiz, para verificar o que está acontecendo. E é nesse momento que, dependendo de como for, o juiz também solicita a sua presença na audiência, para avaliar tudo que está sendo feito, as medidas que foram tomadas e como isso vai se desenrolar. Nesse contexto, é interessante porque nós estaremos ali numa audiência propriamente dita e nós vamos lá estar com o juiz, promotor de justiça, Ministério Público e também alguns profissionais da nossa área lá que estarão como peritos ou assistentes técnicos, como nós havíamos falado no início. Então, esse é um cenário básico aí da atuação do psicólogo no serviço de medida socioeducativa. Tem outras questões, por exemplo, o adolescente que foi indiciado e veio até o serviço para cumprir medida socioeducativa,
seja ela de liberdade assistida ou de prestação de serviço, por conta de uma questão de abuso, né? Normalmente isso ocorre dentro do próprio núcleo familiar, e é uma questão que nós devemos tomar muito cuidado, é uma questão extremamente sigilosa, até porque dentro da própria comunidade, da própria ciclo ali dos adolescentes, né, ou até mesmo dos adultos, das comunidades mais carentes, isso é tratado de forma muito violenta, né, para quando se descobre o ato que a pessoa cometeu. Então, isso também é mantido em sigilo, assim como todas as outras, né? Nós temos a participação da comunidade. Agora, nessa época de pandemia, nós estamos com os atendimentos presenciais suspensos e estamos, assim como nós estamos hoje aqui, de forma remota, né, online, para conduzir esses atendimentos. E é interessante que são vários os desafios, né, nós como psicólogos aí atuando nessa área, não só no contexto jurídico, no contexto da medida socioeducativa, mas num todo, considerando aí as questões da pandemia, das restrições que nós recebemos, né. Com relação ao adolescente, à produção de relatórios dentro desse espaço, tem também algumas questões que são interessantes, que são os encaminhamentos que a gente faz e os acompanhamentos. Por exemplo, já tive um caso em que a demanda que o adolescente apresentava não era de cumprir a medida socioeducativa, era uma questão uma questão de saúde mental. E aí, nós, como técnicos dentro do serviço de medida, nós, como psicólogos, nós temos total autonomia, né, de produzir um relatório, de embasar esse relatório, sugerindo que esta medida ela seja encerrada, mas que nós ainda haveremos de dar ali um acompanhamento com relação a caminhada dele dentro do processo de saúde mental, do cuidado de saúde mental. Às vezes a demanda que nos vem do adolescente, ele não precisa da medida em si, naquele momento, mas ele precisa ser encaminhado para o CAPS, ele precisa ser encaminhado até mesmo para o acompanhamento psicológico, a psicoterapia propriamente dita, e às vezes a gente vai entrar em conflito, né, de opiniões aí, de pareceres técnicos com o judiciário mesmo, porque há uma posição do judiciário em requerer algumas coisas e nós vamos apresentar outras, às vezes, que é característica do adolescente, que impede, no momento, de resolver aquilo que o judiciário está pedindo como prioridade, ou seja, nós precisamos resolver outras coisas primeiro. A demanda dele principal não é a questão da medida do ato infracional, a demanda maior dele é um cuidado de saúde mental, ele precisa ser acompanhado, assistido pelo psiquiatra, por outros profissionais. Então, nós vamos lidar diariamente com esses conflitos, né? Nós temos, para vocês terem uma ideia, nós já recebemos crianças de 10, 11 anos que foram pegas na questão do tráfico e estão lá cumprindo medida socioeducativa. Às vezes, de famílias, a mãe tem 3, 4 filhos, de 2, 3 irmãos estarem juntos cumprindo a medida socioeducativa, uma questão de vulnerabilidade social, assim, absurda, aqueles contextos em que você vai, parte do processo do acompanhamento da medida consiste também em uma visita domiciliar, uma visita técnica, que, obviamente, por questões pandêmicas, estão suspensas neste momento. Mas, quando normalizado, nós vamos até a casa do adolescente para compor alguns relatórios também acerca dessas informações. E aí, gente, a gente encontra cenários assim que você acredita ver só em filme ou histórias. Nós vemos, de fato, famílias inteiras, né, morando dentro de um único cômodo, famílias inteiras dependendo apenas e única exclusivamente da renda da reciclagem para se suster. E aí você vai ver que não é só uma questão do adolescente com a medida, né? A coisa se amplia, e aí nós, como técnicos ali, como o serviço todo, faz parte do nosso papel encaminhar todas essas questões aí, todas essas demandas, para que haja uma solução aí a curto prazo, a médio prazo aí no máximo, né? Tranquilo? Uma questão interessante também, a partir da saída de vocês aí como psicólogos, com CRP na mão aí e tudo mais, é
que para atuar nessa área você não necessariamente já precisa ter uma pós-graduação ou não é por vias de concurso público. Normalmente são ONGs, né, que cuidam desses serviços de medidas, tanto como o SAICAS e outros aí que nós citamos. E o processo, né, a porta de entrada, é o bom e velho método de enviar currículos e participar de um processo seletivo com contratação aí CLT. Então, se houver interesse de algum de vocês, ou mesmo qualquer dúvida posterior que não seja falada aqui, que a gente não possa sanar agora, estou à disposição aí, depois o Adriano, se vocês quiserem, passe meu contato, e a gente está à disposição aí para conversar e trocar ideias, trocar figurinhas. Alguma pergunta, meus amigos? Falem um de cada vez, porque senão eu não entendo. Vocês não ligam a câmera aí? Eu acho que tá todo mundo dormindo, não tem ninguém me ouvindo. Então, por enquanto... Opa, desculpa aí, pode falar, Lê. Professor. Tá todo mundo ouvindo, né, Rê? Sim, estamos. Sim, estão aqui. Diga, Regina, então, você ia perguntar algo? Então, por enquanto, professor, assim, a gente teve aula com a Raquel, né? E a Raquel, ela trabalhava com esse lado jurídico, foi o que ela apresentou para a gente. Assim, a gente, você perguntou se a gente tem dúvida, eu vou falar por mim, né? Por enquanto, Sim. ainda não, porque a gente o que você colocou foi abordado pela Raquel, né? E é bom ver um outro lado, além do professor que a gente já tinha, que eu acho que isso amplia bastante. Para mim, está super bom. Obrigado, que bom. De fato é importante isso, né? Às vezes, pela característica da grade ou da própria universidade, não há espaço para um diálogo maior com outras vertentes, com outros tipos de atuação da nossa profissão, né? Mas é bacana esse espaço, essa oportunidade que vocês estão tendo. Com certeza E é engraçado, eu estava conversando com o Adriano que essa diversidade de grade das universidades, eles colocam essa matéria, né, que possibilita essa conversação maior aí com outras áreas. Tem faculdades que coloca já nos primeiros semestres, tem faculdade que coloca no meio, tem faculdade que, como vocês aí, é mais para o final, né? Mas independentemente do lugar que esteja, ela é muito pertinente, muito importante aí. Eu acho que é bacana a gente falar sobre isso, porque desmistifica algumas coisas, né, e coloca, de fato, a realidade para outros pontos, né, como, por exemplo, aí, muita gente, como a gente brincou lá, né, só tem a ideia da psicologia jurídica forense pelo acesso a séries aí e o despertar com relação a essas coisas. E é legal a gente saber que há a possibilidade de a gente atuar como perito, né, ou como assistente técnico diretamente aí nas questões jurídicas, apoiando aí, porque a lei, ela precisa desse apoio aí, né, eles precisam ser subsidiados pelas nossas expertises, pela nossa qualificação aí como profissional. E ainda aí dentro da questão do serviço de medida, né, desse caminho todo, né, da medida, existem outras possibilidades aí também de sermos convocados para falar sobre o que nós escrevemos nos relatórios e o acompanhamento diante do juiz. No primeiro caso, como eu falei, é quando o adolescente não está cumprindo essa medida e aí ele é convocado para falar sobre isso, e quando também nós sugerimos o encerramento da medida, ou mesmo quando nós sugerimos ao juiz falando, olha, o que concerne a medida socioeducativa já se esgotou, nós precisamos dar continuidade de assistência a esse adolescente, mas pelo caminho aí da saúde mental, pelo cuidado. E aí nos será solicitado também estar diante do juiz para falar, né, ali cara a cara, por que nós achamos isso, qual é o embasamento que nós temos disso, né? Eu vi aqui, deixa eu olhar no chat aqui. Fabiana falou, professor, o senhor poderia falar da atuação do psicólogo dentro das penitenciárias? Pô, bacana, é uma pergunta legal. Tem
também a possibilidade de atuação dentro das penitenciárias, né, do sistema carcerário brasileiro. E aí o psicólogo lá, ele vai atuar também com relação à produção e acompanhamento desses laudos. É muito solicitado, né, e só é liberado, na maioria dos casos, por exemplo, pedido de habeas corpus, pedido de solicitação para o cumprimento ainda da pena, mas no regime semiaberto. Então, ali a atuação do psicólogo também, nesse acompanhamento e na produção desses documentos para que haja liberação ou não, né, deste preso aí, diante do que foi solicitado a ele. Aí também a porta de entrada é via concurso público, né, para a atuação do psicólogo nessa área. E tanto das penitenciárias, quando a gente diz penitenciárias, a gente normalmente compreende mais a questão dos adultos, né? Quanto dentro da própria Fundação Casa também, a atuação do psicólogo ali. Por exemplo, quando o adolescente está internado lá, ele fica por um período de 1 ano, ou enfim, 6 meses, ou até no máximo 3 anos, dentro desse processo que ele está ali detido, ele é acompanhado sistematicamente pelo psicólogo, pelo pedagogo, se for o caso também ali pela questão de nutricionista, enfim, tudo que for necessário, ele é encaminhado. E aí, é engraçado isso, né, e ao mesmo trágico e cômico ao mesmo tempo, por quê? Porque a forma como as coisas se apresentam no Brasil, elas são interessantes. Veja que alguns desses adolescentes, quando eles são condenados e passam um período longo dentro da Fundação Casa, ele está restrito da liberdade, certo? Mas é nesse período que mais há constância dele dentro de um período escolar, dentro do contato com a escola. Para você ter noção, às vezes um adolescente com 14, 15 anos, quando ele vai para a Fundação Casa, que ele fica internado, é a primeira vez que ele vai ter contato com a questão de um atendimento psicológico. É a primeira vez que ele vai conseguir dar continuidade durante 1 ano ao ano letivo de escola. É a primeira vez que ele vai ter constância nas refeições diariamente. É a primeira vez que ele vai ter contato com um dentista, com um cuidado para a sua saúde bucal. Então, olha que contrassenso. Dentro da própria sociedade, no viver em liberdade, ele não teve acesso a tudo isso, não teve incentivo, enfim, são vários motivos. Mas quando adentra ao sistema de passar por um tipo de internação, ele vai passar por tudo isso. Tanto é que há um índice interessante de adolescentes que, quando passam um período de internação na Fundação Casa, quando eles saem, eles dão continuidade às questões do estudo, porque alguns entenderam a importância disso dentro da própria fundação. E veja bem, eu estou trazendo esse dado aqui, para reflexão mesmo, para entender às vezes as incongruências da vida, sabe? Não estou fazendo apologia aqui, jamais dizendo que é importante ou seja necessária a internação, não, muito pelo contrário. Há muitos casos aí, ou quase que todos, que não havia necessidade, né? Mas enfim, o nosso sistema jurídico, judiciário em si, tem aí a sua forma de conduzir as coisas que nem sempre serão de acordo com aquilo que nós entendemos, com aquilo que nós achamos que é interessante. Bom, gente, eu acho que eu tenho chegado aí a contento naquilo que estava proposto a falar para vocês, de maneira breve, mas assim, trazendo aí a questão da minha experiência, né, um pouquinho daquilo que a gente faz diariamente, e dessa correlação aí com a psicologia jurídica, psicologia forense, né? Não é apenas as séries, é de verdade, a gente pode contribuir bastante lá com o Poder Judiciário aí, na produção de todos esses laudos aí também. E aí eu fico aí disponível aí, se tiver alguma pergunta, né, para a gente conduzir aí e caminhar para mais um papo. Eu tenho perguntas. Vou me inscrever aqui no fórum para perguntar. Fábio, eu acho que primeiro, antes de fazer qualquer pergunta, te agradecer pela clareza da tua explanação, né, apropriação do tema. Então você faz um caminho breve, mas muito assertivo, né, nas questões históricas, remonta a um momento do caso Bernardino, né, esse caso assim tão emblemático e muitas vezes esquecido, né, e é interessante, talvez, eu queria sublinhar isso, de como
essas mudanças que a gente passa nas algumas legislações que o Brasil já teve, né? Essa é uma mudança crucial, mas que envolveu o sofrimento excruciante de alguém que era um adolescente, né? E aí você, por conta desse sofrimento, se inaugura. E não é raro isso, né? A gente tem Lei Maria da Penha, porque a Maria da Penha teve que sofrer e se tornar tetraplégica, porque a lei não era suficiente para proteger a ela, por exemplo, da violência. A gente tem o Estatuto de Pessoas com Transtornos Mentais, e isso inclui as pessoas que têm um tipo de adição em drogadição, né? Porque também envolve situações reais de pessoas que, em algum momento, foi evidenciada um sofrimento muito grande. Aí, você vai explanando as possibilidades que a gente tem de atuar, né, não como perito, na própria vara, mas também na área social, e aí fazendo essa ponte, né, entre, pensando sempre o direito, né, Sim. o cidadão de direito. Então, eu queria te perguntar, pelo menos umas duas coisas, para entender como que é a tua perspectiva, né? Então, acho que a primeira é assim, muitas vezes, quando a gente trabalha na área social, e eu comungo dessa experiência com você, você sabe, a gente trabalha muitas vezes não só com uma equipe técnica, né? Sim. Muitas vezes com orientadores socioeducativos que não têm muitas vezes uma formação, começaram a trabalhar, têm experiência, mas não têm uma formação e não compartilham do mesmo crivo ético que a gente, porque não são psicólogos, não são profissionais da saúde, não fizeram essa trajetória. Em tese não é nenhum demérito, mas também isso aponta uma carência, né? Ixi, eu sempre faço pergunta, Alessandra. Eu só não fiz na aula passada do Júlio, e na outra porque eu fui eu que dei. Eu perguntando para mim mesmo. Tá bom, na primeira aula você não podia fazer pergunta para si mesmo, né, professor? Exatamente. É que as perguntas que eu tinha para o Júlio, ele não chegou no ponto que eu queria perguntar, daí eu deixo para a próxima. Quando eu chamar ele de novo, eu pergunto. Depois eu fiquei uma hora aqui com ele conversando, então acho que eu consegui tirar uma dúvida ou outra. Mas sobre isso que você falou, Fábio, fica uma questão assim, de que o profissional, ele... Acho que estou falando alto aqui. O profissional, ele entende que existe um cidadão de direito, que existe uma clareza no ECA sobre os direitos e também sobre as medidas socioeducativas, sobre a necessidade, às vezes, de uma restrição de liberdade, dependendo do tipo de ato da infração cometida pelo adolescente. Claro que isso passa por juiz, existe o Ministério Público, existe todo um suporte, mas muitas vezes tem de um lado a família, que pode estereotipar esse jovem, né? Existe de outro lado, muitas vezes, outros profissionais envolvidos, como orientadores socioeducativos, ou se ele tiver num cycle, que também não é raro, uma cozinheira, outras pessoas que também podem lançá-lo num lugar social de marginalidade, de alguém que já está marginalizado e existe a margem da margem. Infelizmente. E aí eu queria saber, essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer, como que você pensa esse tipo de trabalho? Porque se também é direito do adolescente o viver em comunidade, como é que a gente trabalha quando esse alcance dessa comunidade
seja por via institucional ou por via da própria família, né, não necessariamente nuclear, mas uma família estendida, né, com amigos, uma família afetiva, quando a extensão disso está, de uma certa forma, rechaçando, né, e marginalizando duplamente esse adolescente. Como é que o psicólogo trabalha isso no seu fazer? Eu imagino que essa questão não deva ser muito estranha, por isso eu queria ouvir de você, assim, como é que você pensa isso? Sim, claro. Depois, acho que a Cristiane levantou a mão aí a gente Uhum. te ouve também, Cris. Então, Adriana, é uma questão muito presente e muito delicada ao mesmo tempo, porque de fato isso acontece, e ainda remontando aí a primeira parte da sua fala, infelizmente nós somos um país reativo, né? Então é preciso acontecer algumas coisas para que nós possamos reagir em cima daquilo que aconteceu. Tanto é, como tu bem falou aí, todos as ações que nós temos hoje de proteção e de direito, né, de garantia de direito, se deu por conta de alguma crise, de algum acontecimento assim absurdo. O Estatuto do Idoso, da criança, enfim. Agora, quando a gente fala sobre essa possibilidade aí da posição da própria sociedade e às vezes até mesmo das pessoas que compõem a equipe, né, que nós estamos inseridos, é por isso que nós trabalhamos também, não só pensando estritamente no adolescente, né, esse atendimento ele é colocado, ele é expandido. Por exemplo, dentro do serviço de mídia socioeducativa, nós temos uma ação que nós chamamos de grupo de desenvolvimento familiar. É um momento em que nós nos reunimos com o adolescente, com o familiar, né, essa pessoa de referência para o adolescente, seja ela qual for, nos moldes que você tratou aí, dessa família estendida, afetiva, entre outros. Porque de fato isso acontece. Às vezes nós estamos dentro de uma equipe que nós temos que tratar as questões de preconceito já na própria equipe, né? Como pessoas que não veem as coisas da forma como nós vemos e não estão ali propriamente para o bem da questão social do adolescente em si. Então, é de suma importância o nosso papel, considerando e estando a par de tudo que acontece em volta, na própria comunidade que nós estamos inserindo. Não estou falando de um pensamento macro, de mudança, de um posicionamento nível Brasil, mas dentro da própria comunidade, no bairro, o que tem de disponível de ação social, de projetos sendo desenvolvidos no próprio bairro, e de chamar a atenção para isso. Essa conversa, esse atendimento, ele é familiar, ele é comunitário, não só exclusivamente do adolescente, né? E é muito difícil isso, porque ele são situações que vão chocar, que vão de encontro aí àquilo que a gente acredita, que aquilo que a gente aprendeu, que a gente prioriza aí como ética, como cuidado, como direito, né? Mas existe sim, temos exemplos disso dentro da nossa experiência, de famílias que mudaram seu entendimento, que reaveram aí as questões que estavam postas como verdade absoluta. A gente tem, por exemplo, famílias em que chega para a gente falando assim, olha, eu preferia que ele estivesse internado, porque eu estava livre. Olha, eu preferia que ele voltasse para lá, porque do jeito que tá, não tá dando. Então, você vê também que a família às vezes quer lançar mão da questão da lei, não por penalizá-lo pelo que ele fez, mas para se ver livre da presença daquele adolescente que o próprio nome, né, como nós estudamos bem, está em crise, está em desenvolvimento, né? Então está cheio de conflitos ali. E aí a gente acaba lidando com isso diariamente. Eu acho que em todos os casos que nós recebemos tem, em algum momento, essa questão aí de colocar a família como aliada do adolescente, né? De quebrar aí essa dicotomia aí que às vezes a sociedade coloca e a família compra, né? Mas realmente é trabalhoso, mas é gratificante. Uhum. Antes da minha pergunta, passar para, acho que a Cris levantou a mão, não é isso, Cris? Isso. Oi, isso. Sabe, eu fico pensando quando ocorre falhas. O senhor comentou que o habeas corpus é liberado através de documentos, de produção de documentos pelos psicólogos. E, às vezes, a gente vê casos assim que nos parece
olhando do lado de fora, né, do lado de cá, como toscos, né? Eu acabei me lembrando de um caso de uma pessoa, não era menor infrator, era um presidiário mesmo, né? E ele saiu do presídio, teve uma liberação, e a primeira providência que ele fez foi voltar à casa dele e executar uma das pessoas da casa. Uma outra criança que estava na casa correu na delegacia para pedir ajuda, e aquela situação que a criança também não é ouvida, o policial demorou para agir. Quando voltaram à residência, a execução já tinha sido concluída né? Tá. E aí eu fico pensando, como que acontece isso lá dentro da instituição, no meio técnico, né? Então, os psicólogos, assistentes sociais, você comentou que o psicólogo emite documentos para que se libere. Como que é a condução disso lá dentro? Eu sei que talvez, né? Como que isso acontece? E outra coisa que eu fico pensando é que eu acho que psicólogo é mais discreto do que médico. Porque a gente sabe, por exemplo, e é fácil a gente ter notícia, de serem agendadas consultas numa agenda do médico de 15 em 15 minutos. Isso quer dizer que o médico tem que fazer o diagnóstico e prescrever um tratamento em 10 minutos, porque, vamos dizer, 5 minutos é o tempo da pessoa entrar e sair, e 10 minutos é que ela estará sentada ali à frente do profissional. E aí eu fico pensando que, como é essa sua demanda? Porque eu fico pensando, quantas jovens você vai atender virtualmente ou emitir esses documentos? Né? Porque esse volume de trabalho pode estar implicado nessas fases. Né? Então, porque a gente sabe de médicos que acontece isso. Aliás, a gente está na época do estágio e tem alguns colegas que dizem a pessoa teve uma consulta médica com psiquiatra e tem um laudo de borderline. Né? Então, o nosso supervisor fala, você acha ou não que esse laudo é questionável? Né? Nós vamos ou não considerar esse laudo? Né? Então, eu queria saber isso. Como que é tratado quando tem uma falha, uma coisa tosca que sai no Jornal Nacional, que é divulgado e que nos inflama e nos machuca, né? Enquanto sociedade, enquanto profissionais formandos em psicologia. Como meu colega deixou passar isso? E outra, como esse volume. Como chegam essas demandas? Você tem 100 processos na hora que você chegar lá no seu local de trabalho para despachar hoje? Como que é isso? Entendi. Obrigado, Cristiane. Boas pontuações aí e questionamentos. De fato, são coisas que nos indignam, né? Por exemplo, houve casos também em que chegou-se até a delegacia com a mulher queixando-se da agressão do marido, e naquele momento nada foi feito, além de uma orientação, e na volta para casa, este marido, infelizmente, ali acabou tirando a vida da esposa que havia chegado da delegacia por denunciá-la. Então, infelizmente, isso é comum, né? É claro que há coisas que fogem do nosso conhecimento, né, do trâmite real, né, do passo a passo, né, das confidencialidades que às vezes estão restritas ali a quem de fato está em contato com um caso específico, seja esse que você citou ou outro, né. O que sabemos é que tudo é conduzido, ou pelo menos era para ser, de acordo com os códigos de ética, né, de acordo com que cada um se especializou, e está sendo chamado para ser feito. Quando você fala da questão de a gente olhar e falar assim, mas como que passou isso? Né? E aí tem um outro ponto também que muito provavelmente a gente já percebeu, ouviu, quando, digamos, né, na linguagem, no senso comum aí, no popular, quando o calo aperta para uma pessoa que tem a possibilidade de ser condenado, existe aí também profissionais, né, e ele busca profissionais para lançar mão de um laudo para atestar a sua incapacidade mental de tomar decisões ali, se safando ali de uma possível condenação com esse laudo aí de psiquiatra, psicólogos, dizendo que ele não estava totalmente saudável, né, totalmente a par das suas faculdades mentais.
Então a gente tem os dois lados aí, é muito complicado mesmo. Quando você fala sobre a questão das demandas, por exemplo, no serviço onde eu atuo, a tipologia do serviço permite 6 técnicos, 6 profissionais. E há uma média de 10 a 15 adolescentes aí para cada técnico. Então, o serviço ele tem aí entre 90 e 100 adolescentes atendidos, dividido entre esses técnicos. Realmente é uma demanda muito grande, e tudo aquilo que vem nessa característica, né, como você falou aí da consulta médica, de meio que de linha de produção, né, de só receber, benzer ali e mandar embora. Então, às vezes, a gente passa por essas questões também. No serviço de medida socioeducativa, nós tentamos amenizar isso com esses atendimentos, seja ele remoto ou presencial, para que, de fato, haja um acompanhamento, para que, de fato, a gente tenha esse momento de troca, de olhar, de atenção, por mais que ele seja um pouco mais difícil agora. Há alguns serviços, quando essa quantidade de adolescente, ela transborda, ela fica inviável, há duas possibilidades aí. Os adolescentes, de imediato, são encaminhados para um serviço de medida socioeducativa mais próximo, que possa acolhê-los na quantidade permitida, ou mesmo, se houver uma grande demanda na região e também estiver acontecendo em outros serviços, aí feito um estudo, a solicitação para a abertura de um novo serviço dentro dessa área de contingência aí para receber esses adolescentes. Espero ter aí parcialmente ou totalmente sanado aí tuas dúvidas aí. Mas eu também compartilho com você da angústia de que, às vezes, o que nós vemos e identificamos foge, né, das nossas mãos aí, e aí nós lidamos aí coletivamente com esse sentimento de impotência, né? Sim, e antes de perguntar, sublinhar isso, né, que acho que infelizmente tem alguns casos que vêm à tona e nem todos vêm à tona para fins jornalísticos, né, para fins de divulgação nas mídias mais tradicionais, mas que isso envolve não só o psicólogo, né, que elabora eventualmente algum documento, né, um relatório, um laudo, mas a gente, na saúde pública, isso também na assistência social, né, nessa dimensão do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, que envolve, né, todas essas ferramentas municipalizadas, né, que também tem a ver com o Estado, mas todo esse sistema, a gente nunca trabalha sozinho, né? Então, esse é um ponto importante, né? Então, existe, na equipe técnica, certamente existe o psicólogo, existe o assistente social, existe a figura do gestor, né? Do gerente daquele serviço, que em última instância é quem se responsabiliza formalmente pela guarda daquela instituição. Aí tem o presidente da OSC que faz que também responde legalmente por aquela instituição. Aí você tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público, né, o promotor, que muitas vezes fica alocado na vara, você tem o juiz daquela determinada vara da infância e juventude da região, na qual está, e tudo isso é regionalizado, então está em Santo Amaro, você tem um determinado juiz lá que vai responder que a criança ou adolescente, o caso dela vai ser acompanhado por aquela juiz e pelos técnicos que acompanham aquele juiz, né? E muitas vezes a impressão que eu tenho, Fábio, é que e esse embate é bom, mas que muitas vezes as visões divergem, né? Que os técnicos têm uma visão outra e que aqueles que é o psicólogo social que está na ponta do serviço tem uma visão bem diferente do técnico e que isso, é lógico que isso causa, às vezes, muita angústia na gente, na indignação, mas eu acho que também tem um lado positivo, que é o fato de ter essa possibilidade de um... Desde que o interesse seja para o direito, né, do adolescente,
né, e o direito envolve também as medidas socioeducativas, porque no final das contas elas são socioeducativas, eu entendo que esse embate é bom. Ele não é bom para quem está numa das pontas, né? Mas ele é bom porque vai chegar no melhor, no caminho Sim, possível, né? é o que possibilita a ideia de equilíbrio, né? Exato. Da noção de um equilíbrio, né? E isso Sim. é bastante positivo, eu acho, né? Como um efeito para pensando o adolescente. Aí me ocorreu aqui uma outra pergunta que diz respeito a uma pergunta mais pessoal, mas assim, queria que você ficasse à vontade para responder como e se quiser, porque existem muitas vezes a situação em que a gente esgotou os nossos recursos como psicólogos, como equipe, e mesmo assim o adolescente, ele acaba, após a maioridade, ou durante a própria adolescência, a gente percebe que alguma coisa fracassou na nossa proposta, né? E que às vezes aquele adolescente marginalizado, a gente não conseguiu reverter a sua dupla marginalização, ou que, aspas, bala perdida, não existe bala perdida, mas a bala autografada chegou até ele, ou outras tantas coisas que podem gerar até a morte, né, de um adolescente. Eu imagino que você talvez tenha vivido casos assim, né, de que você sente que, poxa, fizemos o que podemos, é o que pudemos, mas parece que faltou alguma coisa. Como é que você pensa o teu papel como psicólogo, como parte da equipe, e nessa atuação também junto com a comunidade? Como é que fica esse sentimento e como que você pensa a tua atuação nesse processo? Então, Adriano, colegas, é uma situação muito, muito difícil mesmo. De fato, tem casos que a investida de estratégias, de intervenções da equipe técnica, do técnico que está lidando propriamente ali diretamente com o adolescente, com este caso, é um investimento assim absurdo de tempo, de dedicação, de estudo, né? Porque amplia muito, né, esse cuidado. E infelizmente às vezes não dá conta mesmo, né? Nós já tivemos não nesse serviço que eu estou, em um outro que também já trabalhei, a perda de adolescentes aí, mortos em conflitos com a polícia, ou mesmo em uma outra situação de ação no ato infracional. O exercício que a gente faz, a gente tenta com a equipe técnica, por isso que dentro da tipologia do serviço nós estamos sempre em reunião com a equipe, discutindo os casos, falando das dificuldades que a gente tem, decidindo em equipe qual é a melhor alternativa que a gente possa tomar com algum adolescente, para que justamente quando isso acontecer, a gente pelo menos tenha a visão de que, de fato, nós tentamos de tudo. A própria psicologia, ela vai nos orientar quanto a isso, que a gente não vai dar conta de tudo, né? E aí é por isso que é interessante também ter essas reuniões de equipe, e também o psicólogo, se o profissional está sendo assistido, né? E por que não aí até mesmo no processo de terapia, porque isso auxilia bastante, né? Esse tripé aí de estar sempre em determinado tempo em terapia, em determinado tempo estudando e conversando sobre isso, isso facilita, isso ajuda. É um sentimento de impotência absurdo, né? Porque, de fato, todos aqueles que adentram o serviço, nosso sentimento, nosso intuito é que haja ali o reverter de algumas coisas, principalmente, sobretudo, do pensamento do adolescente para com aquilo que o levou até lá, né? Para vislumbrar outras possibilidades, mesmo que seja a longo prazo, mesmo que seja, né, não seja palpável no momento. E é um desafio diário, é um desafio constante.
Eu acho que o equilíbrio disso é a gente ter noção que o problema que nos está sendo apresentado, ele não é exclusivo nosso, é um problema da sociedade como um todo, e de que a nossa parcela de contribuição, ela é efetiva, ela é importante, mas não dá conta de toda essa demanda. Quando isso está claro para o profissional, eu acredito que ele não vai se furtar de ser tomado pelos sentimentos ali inerentes ao processo, mas certamente haverá aí de evitar algumas coisas, alguns conflitos que faz parte dessa relação aí, desse sentimento de impotência que nos invade aí todos os dias. Então, em resumo, se policiar com a equipe técnica, né, no tratar das coisas, na discussão constante e trazer de alguma forma também esse adolescente para essa responsabilidade é uma das formas que a gente encontra para que numa possibilidade aí de não satisfatória a gente tenha aí em mente que de fato tudo o que estava ao nosso alcance foi feito. Sim, acho que a palavra-chave aí é corresponsabilização, né? O psicólogo, a equipe técnica e todas as outras políticas, elas são corresponsáveis, né? Tem a responsabilidade Sim, de dar acesso a, de ações afirmativas do direito, né? e E dos um serviço. deveres também. Isso, e aí esse é o ponto, né? E aí esse adolescente que está em processo, está em vulnerabilidade, está em processo de desenvolvimento, ele também precisa ser corresponsabilizado pelas suas ações e de maneira que seja ensinável, né? Num processo de Sim, ensino-aprendizagem do que é a relação da sociedade, em que exato. você Não mais tem. um senso punitivo, né, como fora. Exatamente, não um senso punitivo, mas um senso educativo. De fato, a nossa lei ela é muito iluminista, né, no sentido de pensar a igualdade, de pensar a liberdade, a fraternidade, mas a gente sabe que, na real, isso é bem complicado, né, em geral, porque tem uma outra coisa na balança que parece que é a desigualdade, né, a desigualdade socioeconômica. E eu fico pensando aqui, dialogando internamente com o que você estava dividindo com a gente, Fábio, que a questão, assim, como, por exemplo, às vezes você vê um fórum, porque todas as regiões de São Paulo, das cidades, elas têm um território pelo qual responde aquele fórum. Então, Uhum. você tem lá o Fórum do Brás, mas tem o Fórum, sei lá, vou falar uns nomes aleatórios aqui, tipo a Jabaquara, Ipiranga, Santo Amaro, pensando aqui em São Paulo, né? E é incrível como muitas vezes você tem alguns fóruns que estão em regiões periféricas da cidade, como as ações, né, e muitas vezes medidas que são de responsabilidade da vara, elas demoram mais porque o número de técnicos, de psicólogos jurídicos dentro daquela vara não dá conta do tamanho Da demanda, da sim. demanda. E geralmente são fóruns e regiões periféricas. Então, dependendo do fórum de onde vem encaminhado o adolescente, você já sabe o quão mais difícil vai ser obter informações, fazer o manejo do caso, principalmente dialogando com a vara, e não é uma questão de morosidade, muitas vezes, é uma questão de uma demanda muito maior, porque em regiões onde há maior vulnerabilidade socioeconômica, psicossocial, também há uma maior demanda de adolescentes que vão cometer atos infracionais. E Sim, aí você é atravessado por uma série de coisas, né? O jovem que é periférico, o jovem que é preto, o jovem que não tem dinheiro, que não tem contatos, que não tem uma família que é minimamente funcional, às vezes, onde existe muitas vezes alguém que abusa de
de drogas, então é uma situação social muito complexa e que a gente deve considerar ela também, né? Eu digo isso até para a gente lidar com a nossa impotência, né? Porque a gente pode lidar com a nossa potência como psicólogos, mas é importante a gente lidar com a nossa impotência, né? E diante dessa Claro. situação tão esmagadora, talvez a gente possa pensar em outras coisas, né? Como é que nós como psicólogos, podemos nos movimentar coletivamente para lutar contra as desigualdades, contra o racismo, os preconceitos. Os conselhos muitas vezes têm feito propostas de trabalhos assim, mas ao mesmo tempo, quando chega uma situação como essa na nossa mão, a nossa potência ela também é limitada. Né? Então, acho que isso me ajuda muito a pensar assim, poxa, minha potência vai até aqui, tem um lugar onde vai minha potência, onde já eu não posso atuar, mas Sim. a potência não é infinita, né? Ter consciência disso, como eu falei, ajuda em muito, né? Ainda aqui, fechando um pensamento aqui, até com uma ponte com o que a Cristiane trouxe, por exemplo, os atendimentos presenciais estão suspensos, né, na medida socioeducativa. E aí a gente fala, tranquilo, vamos atender remotamente. E aí você entra num cenário em que a residência do adolescente, composta por pai, mãe e alguns irmãos, eles têm apenas um aparelho celular, e esse aparelho celular fica com quem trabalha, com quem não está dentro da casa, ou em outros casos não há nenhuma possibilidade de interação com a internet ou uma interação com o celular e não há aí o atendimento remoto com esse adolescente. Então a gente entra em outras, né, em outras carências aí da sociedade, que é a distribuição da internet, a questão meramente do aparelho celular. As próprias escolas lidaram com isso, né, públicas, estaduais aí, que dispuseram os conteúdos de forma online, mas o aluno não tem esse acesso, exato, né? Exato. Então a desigualdade aí, ela é literalmente aí absurda, né? E como uma coisa está ligada com a outra, né? Porque assim, você tem o direito, o direito, por exemplo, de ter acesso a um aparelho do Estado, seja operacionalizado, gerenciado por uma OSC, mas é um aparelho do Estado, né? Que recebe recursos do Estado. Aí você, como adolescente, embora você não entenda muito bem isso, pode achar que é uma punição, mas você tem o direito a ser acompanhado nesse processo socioeducativo. Mas aí você, para ter acesso a esse direito, você precisa ter acesso a um direito anterior, que é o direito à internet. Porque em meio à pandemia, se você não tem o direito se você não tem a afirmação do teu direito à internet, você não vai ter o direito à escola, você não vai ter o direito a ser acompanhado por um psicólogo no seu processo de cumprir uma medida socioeducativa, etc, etc, etc. Pois então, a desigualdade social, ela é muito triste. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de contribuir, uma coisa que a gente falava ontem, e muito do que você falou aqui, Fábio, vai ao encontro. E aí eu convido vocês, eu estou com pensamentos aqui, deixa eu falar uma coisa de cada vez. Eu convido vocês todos aqui a assistirem as outras aulas dos outros temas, inclusive do pessoal da noite, né? Que faz muito link com isso que o Fábio está falando. Ontem a gente teve uma discussão também uma exposição panorâmica, mas que dá todo um pensamento de como que funciona sistemicamente o serviço, com o Douglas falando sobre a CAPS, né, os níveis do CAPS, 1, 2, 3, OE, consultório de rua, explicando como que é o raciocínio do psicólogo dentro de um CAPS e trabalhando com pessoas em situação de drogadição. E uma coisa que ele disse, assim, que é importante a gente não olhar para os casos por meio dos nossos valores morais. Porque o psicólogo ocupa um lugar numa equipe interdisciplinar e na própria sociedade que ninguém vai conseguir ocupar, porque é o nosso lugar de compreensão e de escuta. Se você que é psicóloga, se você que é psicólogo não escutar
olhando a subjetividade, o sentido que aquele adolescente dá, por exemplo, para as coisas que ele faz ou que ele não faz. E se você olhar por um juízo de valor, um juízo moral, assim como os outros profissionais, infelizmente, podem fazer, a gente perde essa possibilidade de sermos mais potentes e fornecermos não só para o atendimento adolescente, mas até para a nossa própria equipe e pensando para o fórum, né, para o projeto individual, para o peer, né, do adolescente, para o projeto individual dele, uma noção que às vezes outros técnicos não vão ter acesso, porque não convivem, porque não atendem, né, são atendimentos pontuais. Então, como é importante a gente suspender os nossos juízos de valores, né? Isso é super difícil, né? Porque a Sim. gente tem, mas é necessário, porque se eu olhar valorando o que uma pessoa faz, eu não consigo compreender a perspectiva dela. Adriano, se me permite, eu acredito que a sacada está justamente nessa palavra que você trouxe, suspender. Porque às vezes o primeiro conflito está em achar que o suspender vai ser sinônimo de abrir mão dos seus valores, do seu juízo de valor, né? Uhum. Então, ver de um outro, né, de um outro lugar, né? E a nossa profissão nos possibilita isso, né? Suspender os nossos valores para que a gente possa ter essa escuta diferenciada. Como eu disse lá no começo, nós não vemos, ouvimos e falamos da mesma maneira após o contato com a graduação em psicologia, né? Acho que a Fabiana levantou a mão aí, Adriano. Sim, não, eu tô aqui de xereta. Ai, mas Você foi deixou ótimo. interagir, eu tô interagindo aqui, Fábio. Eu tô seguindo a sua orientação. Pode falar, Fabi. Mas foi ótimo, várias reflexões. Valeu muito a pena essa conversa agora de vocês dois. Eu, nessa minha jornada aí para a formação, eu fiquei dois anos em Belo Horizonte, que é minha terra natal. E fiz do início, novamente, 3 períodos de psicologia. E a gente lá, eu tive o prazer de fazer uma visita no Hospital Psiquiátrico Judiciário de Barbacena. Cara, que Foi legal. incrível. Foi a psicologia, a fisioterapia, o direito e a biomedicina, todos juntos. E no Museu da Loucura também. E aí eu queria entender, professor Fábio, porque eu gosto muito da área hospitalar. Eu já falei que eu sou a queda é bem grande para lá, mas agora com essa aula de novo, assim, fiquei mexida, quem sabe não vou nas duas, eu não sei. E como é que é feita a condução? Porque tem os crimes passionais que a gente vê aí, a pessoa naquele momento de surto cometeu a ação. E tem as pessoas que têm mesmo uma patologia, né, um transtorno. E que foram, acho que são aquelas que eu vi lá no hospital psiquiátrico. E a gente vê também as que não têm, mas tentam forjar, né, esse laudo aí. Como é que é conduzido? O técnico é chamado, né? Nós, psicólogos, a gente é chamado para poder fazer isso antes de levá-los para o hospital psiquiátrico? Existem muitas falhas, mas eu queria entender como é conduzido esse processo. Bom, bacana, obrigado, Fabiana, pela tua contribuição aí. E que riqueza, né, dentro da tua caminhada aí, ter podido conhecer, né, um ícone aí da história da psicologia, da psiquiatria aí, né, da Sim. saúde, né, da luta manicomial aí, fantástico, isso é muito bacana. E não é exclusividade sua, tem muitos que já formados ainda estão aí pendendo entre decidir entre uma área, entre outra, isso é natural, aos poucos nós vamos nos firmando, né? Verdade. Esse processo que vai muito também aí com relação à questão que a Cristiane nos trouxe, que é o que traz aí um desconforto para a gente, né? Dentro do processo a ser julgado, por exemplo, aí dentro de alguém que cometeu um crime, e o que está sendo avaliado aí é o nível de consciência dela, se de fato ela tinha, né,
consciência daquilo que ela estava a fazer. Então, seja a acusação ou a defesa, vai levantar aí a necessidade de ter um laudo do psiquiatra e também em conjunto com o psicólogo para comprovar ou não essa deficiência aí, essa necessidade aí dessa pessoa ter sido acompanhada, enfim. Quando dentro do processo o juiz solicita isso ao perito, né? Então a defesa ela vai também trazer aí essa avaliação para concordar ou discordar. Se de fato for confirmado isso, a pessoa ela vai ser conduzida aí a um tratamento, né, a reclusão aí, seja no hospital psiquiátrico ou em celas especiais, né, dentro do próprio sistema penitenciário. E aí quando a gente fala da possibilidade de forjar, é muito delicado, é muito complicado. Da forma como as coisas se apresentam na mídia, né, porque na maioria das vezes essa é a parcela que a gente tem acesso. Quando mais do que isso, é só se de fato nós estamos inseridos dentro do contexto lá do dia a dia. E aí, como o Adriano trouxe, como a gente havia falado, não dá para cravar algumas coisas, até pelo fato de sermos uma parte, né, uma participação dentro do processo, não é definitivamente somente nós, né, que vamos ali produzir algo que vai cravar ou não, existe a influência aí de outras decisões, né. Então, assim, todo o processo, eu acredito que, assim, algumas outras dúvidas, e até mesmo quem tenha mais interesse em se aprofundar na área aí, tem algumas literaturas que são interessantes, depois eu havia separado aqui, eu já procurei e não achei, mas depois eu passo para o Adriano e eles compartilham com vocês, para que a gente possa se aprofundar nisso. No mais, esse é o caminho, nós vamos ser solicitados para a produção disso, e em juízo vai ser avaliado se isso vai ser determinante ou não para a acusação ou absolvição, e o encaminhamento aí que será dado à pessoa que estiver aí dentro do processo de julgamento. Obrigada, professor. Por enquanto, por nada, e qualquer uma das áreas aí você está bem encaminhada, viu? Obrigada. Sim. E é interessante dizer que que elas não estão fragmentadas, né? Dependendo do hospital que a gente trabalhe, da região que ele estiver localizado, não vai ser só aquela esfera que a gente entende que é psicologia hospitalar, né? Da porta da instituição para dentro, porque as questões sociais, elas também passam da porta do hospital para dentro, né? Junto Sim. com a família, junto com a pobreza, com a desigualdade, com a dinâmica familiar. Parece que não, mas às vezes assim como a área social tem muito de jurídica, a área hospitalar tem muito de social, né? Muitas vezes eu já passei por isso como psicólogo hospitalar, muitas vezes você tem lá um paciente que chega acamado, com escaras, né, com aquelas UPPs, né, úlceras por pressão enormes, que aí os enfermeiros falam que parecem uma panela, né, e você acaba entrando em algum momento em contato, você vê que é uma coisa assim chocante, e muitas comunicado para as autoridades como maus tratos, porque se entende que se chegou naquele ponto porque não foi dado o cuidado, por exemplo, da troca, da mudança de decúbito, né? Então, essa mudança de decúbito tem que ser feita a cada 2 horas, né? Se eu estiver errado, se teve alguma mudança aí pelo Corém, né, pelas orientações, mas tem que mudar de a cada 2 horas. Então, a pessoa fica lá, largada o dia inteiro, e então há uma discussão, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse papel, mas além do papel educativo, às vezes você tem uma situação social na qual a família fala, pelo amor de Deus, não dá alta para o meu pai, para minha mãe, porque eu não tenho condição de cuidar dele em casa. Sim, não tenho condição porque a minha casa não tem casa, na verdade, né? Não tenho condição nenhuma salubre de recebê-lo lá. E aí vai assistente social e verifica que realmente não tem condição de receber esse paciente lá. E aí você vira uma situação assim social,
Então, o que o hospital, o que a instituição vai fazer porque também o paciente precisa ter alta. Outra situação, que aí envolve o jurídico. Muitas vezes a família não aceita a alta do paciente, e ele precisa ter alta. A família tem condições financeiras, condições amplas aí de oferecer o cuidado para o paciente, mas não quer que ele vá para casa, por questões aí que o psicólogo pode intervir para entender o sentido do porquê que essa alta é problemática. Só que aí na negativa e numa negação também psicológica de receber esse paciente em casa, vai para o âmbito legal. Entra com um advogado e num processo e consegue uma liminar do juiz, e na qual o juiz, que não é médico, diz que o paciente não pode ter alta. E aí o paciente fica internado. O que acontece, gente? Ele está no hospital ambiente sujo, do ponto de vista viral, bacteriológico, ele tem que ser asséptico. Mas se você tem um paciente imunodeprimido num ambiente que tem um risco maior, porque o risco existe, por mais protocolos que a instituição tenha, aí o paciente vai lá, pega de novo uma infecção, pode entrar em choque séptico e acaba falecendo no hospital, que se ele fosse para casa, ele poderia se recuperar. Então, o jurídico, o social, eu vou para o hospital porque no hospital, não estou falando que é o seu caso não, tá, Fabi? Mas às vezes rola isso, não, eu vou para o hospital porque no hospital não vai ter, vai lá, não, eu vou para a clínica porque na clínica não tem, A clínica é social também, ela é atravessada por essas coisas, assim como qualquer área que o psicólogo atua. Por isso que a formação de vocês, meus caros e minhas caras, é generalista. Ela tem que ser generalista, porque todas as áreas que vocês vierem atuar, elas vão ter contato com todas essas dimensões do humano. Sim, né? perfeitamente. Por mais que a gente seja mais ou menos especializado em uma área, né, depois da graduação, mas tendo foco da nossa atuação, mas ela vai ter contato com outras áreas, né? Porque o ser humano tem contato com todas essas dimensões, né, simultaneamente. Eu vou passar a palavra para a Cris, né, acho que ela deve ter alguma pergunta, e na sequência eu vamos encerrar, né, porque já passamos aí do tempo, né, se deixasse a gente ficaria aqui, né, aproveitando a presença do Fábio, mas também a gente tem que ser gentil com o nosso convidado, senão ele não volta mais. Pode falar, Cris. Não, então, a sua colocação, professor, está me lembrando muito algo que eu acho que eu vi em mais de uma disciplina aqui no nosso percurso acadêmico, né? Que é quem cuida do cuidador. Porque às vezes você está com um paciente, ou o professor Fábio está com um jovem, um adolescente, né? E essas pessoas precisam retornar para casa e do cuidado daquele núcleo familiar que a gente pensa que é o melhor que podia acontecer. Mas quem cuida dessa família? Quem prepara essa família? Né? Porque essa família também, ela precisa, às vezes, de um preparo técnico e um preparo psicológico e um preparo emocional e social para poder acolher. Nessas diversas frentes que a gente faz atendimento de queixa escolar. E o professor Gustavo fez assim: um atende a criança e o outro faz um acolhimento da mãe. O foco é a criança, mas faz o acolhimento da mãe ou o parente que vier trazer essa criança. E aí, eu e a minha parceira, a Regina, que também está aqui na aula, a gente fala assim, nossa, mas a gente precisaria ter um atendimento mais aprofundado ainda para a mãe, né? Então, a gente vai vendo o quê? Que a gente está vendo aquela pessoa na nossa frente, mas é preciso ter um cuidado com o entorno também, e que muitas vezes não tem, né? O paciente tem alta, vai para casa, está acamado, está com escara, e tudo bem, a família tem que acolher isso, e não tem condições, né? Era isso, eu ia só fazer esse comentário. Bacana, é isso. Quando a gente fala que toda a nossa área de atuação é atravessada pela questão da humanidade, aí você chega em uma frase que é muito comum, que para mim mais denota a crise que nós estamos, né? Porque quando você solicita ou impele a questão de
um atendimento humanizado, eu preciso de ações humanizadas. Quando você pede um atendimento humanizado para um humano, eu acho que tá uma. Acho que seria intrínseco isso, né? É natural o humano, né, tecer qualquer tipo de ação ao outro de forma humanizada, por se tratar da sua espécie em si. Então, quando nós temos que solicitar isso à própria espécie, nós vemos aí o tamanho da crise que nós estamos, né? E Exatamente. A gente ri para não chorar, né? não é trágico e cômico ao mesmo tempo. Mas é muito bacana estar aqui com vocês, viu? Muito bom mesmo. Legal, Fábio. Queria te agradecer novamente pela tua voluntariedade e pela abertura que você deu, né, para chegar até aqui, né, e disponibilizar um período aí da sua agenda, que eu sei que ela não é mole, não, porque assim, se fosse só a vida profissional, mas tem tantas outras coisas que a gente faz, né, e como que foi gostoso ter esse tempo aqui te ouvindo e a gente podendo trocar de uma maneira tão aberta, né, tão fácil, né, embora falando de assuntos complexos. Queria convidar, então, vocês, como vocês já sabem, quem não penteou o cabelo, perdeu a oportunidade, vai aparecer descabelado. Queria convidar vocês a abrirem as câmeras, o áudio, para a gente aplaudir o professor, agradecendo aí simbolicamente pela participação dele aqui na nossa formação. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Então, Obrigada, professor. Foi incrível. Obrigada. Muito obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço, gente. Eu sei. É legal quando a gente está do outro lado, já tendo passado pelo que vocês estão passando, né? Tá faltando um pouquinho aí para dar uma respirada mais profunda, né? E dizer, acabou. Mas acabou uma parte, né? Outros desafios virão. Mas acho que Exatamente. mais atenuados aí, mais leves, né? Mas professor. exatamente, né? E inclusive que a Cristiane trouxe aí, né? A ideia do que os professores trazem em sala de aula, do cuidado com a nossa saúde mesmo, né? Da possibilidade de estarmos em terapia também, isso é real, isso é válido, isso é verdadeiro e urgente para muitas pessoas, né? Volto a falar aí da questão de que em algumas áreas e até na nossa própria profissão, não dá para oferecer cuidado sem estar sendo cuidado, né? Então, pensem nisso aí. Muito, muito obrigado mesmo pela escuta de vocês, pela participação. Adriano aí, amigo, obrigado aí pelo convite e sendo possível aí numa próxima oportunidade, estando disponíveis, conte com a gente aí. Parabéns a todos aí e logo, logo nos vemos aí nos espaços aí como profissionais e colegas de trabalho. isso aí, gente. Obrigado, Fábio. Obrigado, Obrigada. colegas. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Valeu. tchau. Bom descanso a Tchau. todos, gente. Até mais. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Bom dia, gente. Tchau. Tchau, tchau, obrigado. Bom dia, tchau, tchau. Professora, a gente precisa conversar depois. Ah, tá bom. Você me mandou um e-mail, né, Luiz? Mandem. Tá bom. Mas a gente pode resolver isso depois também, mais tarde, se quiser. Tá, deixa eu perguntar. Hoje é Quinta-feira. quinta. Amanhã, sexta-feira, depois de umas 11 da manhã, é viável para você? Sim, acabando a aula, eu entro. Tá, pode copiar e colar esse mesmo link, que aí eu uso esse link para a gente se falar. Aí dá tempo de eu ler o teu e-mail e aí a gente conversa melhor amanhã. O que você acha? Tá bom, pode ser. Beleza, então, Luiz. Até amanhã, Obrigado, então. professor. Bom dia. Obrigado, Fábio. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.
É isso aí, meu amiguinho. Alô? Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí, E cara, que aí? bacana. Foi legal, mano. E aí, me Foi diz legal, você como, né? como eu fui. Não, você foi ótimo, cara. Mandou super bem. Eu gostei também. Acho que eu tô sendo um pouco privilegiado. Quer dizer, tem dois pontos, né? As aulas estão sendo gravadas, então quem quiser assistir o dos alunos, né? Eu convidei os alunos da noite para virem de manhã, convidei os alunos da manhã para irem à noite. Só que essa Adriano, tá gravando ainda. tá gravando? Ah, então aí, gente, é isso daí. Um abraço para vocês. Um beijo. Tchau, tchau.